Você sabia que existem mais de 100 versões do Godzilla? Cara, exatamente. E hoje eu vou te mostrar as 7 versões mais bizarras e assustadoras da história do Rei dos Monstros, tudo baseado no material oficial. Fala, meu querido, tudo beleza? Eu me chamo Gabriel e cara, eu fiquei chocado quando eu fui contar quantas versões existiam do nosso lagartão, né? O Godzilla que você tá acostumado a ver no cinema é só um das mais de 100 versões dele. Mas hoje vamos focar só nas 7 mais bizarras. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Pra gente começar a nossa lista, eu preciso te apresentar o Shin Godzilla, do filme japonês de 2016. Esse filme foi dirigido pelo Hideaki Anno, né, o mesmo cara que criou o Evangelion. Então você já pode até imaginar o nível do filme, né? O que torna o Shin Godzilla aterrorizante não é só o tamanho dele, mas a aparência estranha que ele tem. Diferente das outras versões, onde o Godzilla já surge, né, como um lagartão imponente, o Shin Godzilla passa por um processo de evolução doloroso, né, na frente da tela. Quando ele aparece pela primeira vez na segunda forma, que os fãs chamam de Kamata-kun, ele é uma criatura rastejante de 28 metros de comprimento, com olhos arregalados, sabe, de meio que de peixe morto, sem braços desenvolvidos e que fica jorrando sangue pelas guelras no meio da rua. É uma cena grotesca, tá? Ele parece um animal sofrendo, tentando se adaptar a um ambiente que não é dele. E é uma das cenas mais tristes pra mim, inclusive, depois que você entende toda a história. E aí ele vai evoluindo rapidamente conforme o filme vai passando, né? Ele se levanta, ganha braços, a pele fica com textura que lembra a carne viva, com cicatrizes até de queimadura, sabe? Até chega na sua quarta forma, que tem 118 metros de altura e pesa 92 mil toneladas. A cena em que ele usa a rajada atômica, né, é uma das coisas mais sinistras já feitas no cinema. A mandíbula inferior dele se divide ao meio, como se a boca estivesse rasgando, e ele solta uma fumaça preta que vira fogo e depois se condensa em um laser roxo muito fino que corta os prédios de Tóquio. E pra piorar, ele dispara esse mesmo laser pelas placas das costas e até pela ponta do rabo, funcionando meio que como se fosse um radar, né, que destrói qualquer bombardeiro furtivo que tenta atacar ele. E no fim do filme, pra deixar tudo ainda mais pesado, a câmera do filme mostra a ponta da cauda toda congelada, né, revelando as dezenas de criaturas humanoides com dentes afiados que estavam prestes a se desprender do corpo dele, mostrando que se o filme continuasse, o Godzilla ia se multiplicar criando um exército de monstros humanoides. Agora eu vou te levar para o ano de 2001, no filme Godzilla, Mothra e King Ghidorah, né, o Giant Monster All-Out Attack, que a gente chama carinhosamente só de GMK mesmo. Essa versão muda completamente o que a gente entende sobre a origem do personagem. Normalmente o Godzilla é fruto só de testes nucleares, mas o diretor Shusuke Kaneko, né, decidiu ir pro lado do sobrenatural. O Godzilla desse filme não é só um animal com radiação, ele está literalmente possuído pelas almas inquietas e furiosas das pessoas que morreram na Guerra do Pacífico, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Segundo a história do filme, a sociedade japonesa estava esquecendo os horrores da guerra e os sacrifícios daquelas pessoas. Então essas almas se uniram e ressuscitaram o corpo do Godzilla original para punir o Japão inteiro. Fisicamente ele é menor do que a média, né, que a gente já conhece. Ele tem 60 metros de altura e pesa 30 mil toneladas. Mas não se engana, tá, com o tamanho, porque o que ele não tem de altura, ele tem de maldade, tá? O visual dele entrega isso de cara. Ele tem uma postura muito mais agressiva e os olhos dele são totalmente brancos, sem pupilas, parecendo um zumbi. E a personalidade dele também é bem sádica. Também, né, pensa comigo, imagina a raiva que as almas estão, né? Obviamente ele não chegaria com um sorriso no rosto. Por exemplo, o Godzilla padrão que a gente já conhece, ele costuma destruir prédios porque eles estão no caminho dele. O Godzilla GMK destrói porque ele quer machucar as pessoas. Tem uma cena onde uma garota sobrevive a um ataque, né? E ela tá lá, deitada no leito de um hospital. Ela suspira aliviada, achando que o pior já tinha passado, e a câmera corta pro Godzilla do lado de fora, olhando diretamente pro hospital antes de destruir o prédio inteiro com uma rabada, de propósito. Ele é tão cruel que nesse filme, o King Ghidorah, que tradicionalmente é o arqui-inimigo e o vilão, né, assume o papel de herói e guardião da Terra para tentar parar o próprio Godzilla. E mesmo no final, quando o Godzilla é destruído de dentro para fora por um submarino e o corpo dele acaba explodindo, a última cena do filme mostra o coração do monstro no fundo do oceano, ainda batendo. Isso faz a gente lembrar até do final do filme do -1, que pode ser provavelmente uma referência a esse mesmo filme.
Mano, agora deixa eu te mostrar até onde o conceito de escala pode chegar. Eu tô falando do Godzilla Earth, do anime que estreou lá em 2017. Esse é o maior Godzilla que já foi criado na história, e a origem dele é desesperadora para a humanidade. O negócio aqui é o seguinte: no final do século 20, os monstros começaram a aparecer, mas logo em seguida o Godzilla surgiu e botou todos os outros monstros, né, e a humanidade também para correr. A humanidade tentou usar armas nucleares, tentou usar até o próprio Mechagodzilla, tentou tudo, e nada fez nem cócegas nele. O resultado disso: os humanos simplesmente desistiram e fugiram para o espaço. 20 mil anos se passam e os humanos resolvem voltar para a Terra, achando que o monstro já tinha morrido de velhice. Mas quando eles chegam, descobrem que o planeta inteiro mudou. O Godzilla não só sobreviveu, como ele forçou todo o ecossistema do planeta a se adaptar ao DNA dele. As florestas, os animais, tudo tem o código genético do Godzilla. Ele virou literalmente a Terra. E o visual dele reflete bem isso, tá? Ele não é feito de carne de um réptil. A composição do corpo dele é baseada em uma vida vegetal super evoluída. Quando a humanidade encontra ele de novo, ele atingiu a marca bizarra de 300 metros de altura e mais de 100 mil toneladas. Pra você ter uma noção, cara, a Estátua da Liberdade não bate nem no joelho desse cara. E lutar contra ele é inútil. Ele desenvolveu um órgão eletromagnético, né, que gera um escudo de energia assimetricamente permeável. O que seria isso, né? Isso significa que ele é intocável. Qualquer míssil ou tiro de energia simplesmente para no ar antes de encostar na pele dele. E a rajada atômica do Godzilla Earth não é um foguinho azul, é um feixe de partículas hiper oscilatórias concentradas em um campo eletromagnético. Em outras palavras, mano, o raio é tão poderoso que os humanos no filme consideram ele um fenômeno de extinção em massa. É o tipo de monstro que te faz perder a esperança só de olhar pra ele. Mas se a gente vai falar de coisa bizarra, eu não posso deixar de fora os quadrinhos, né? A editora IDW lançou uma minissérie chamada Godzilla no Inferno, né? Ou Godzilla in Hell. A premissa é bem simples, tá? E muito doida. O Godzilla morreu, né? Não importa como, ele vai direto pro submundo. Os roteiristas não colocaram diálogos na história, o que deixa o clima meio que de terror ainda mais imersivo. Ele tem um tamanho padrão nessa HQ, né? Cerca de 100 metros de altura. Mas os feitos que ele realiza lá embaixo mostram que a força física e a força de vontade dele superam as leis do universo. Durante a jornada pelo inferno, ele encontra versões demoníacas de vários monstros clássicos, né? Mas o terror de verdade começa quando ele desce para os círculos mais profundos. Em um determinado momento, uma nuvem colossal de morcegos demoníacos chamados de Hellbats, né, ataca o Godzilla. Eles devoram a carne do monstro completamente, até sobrar literalmente só os ossos. Qualquer criatura morreria aí, né? É óbvio. Mas o Godzilla é tão absurdo que ele consegue possuir, né, os Hellbats, formando o corpo dele todo de novo, em volta do esqueleto. Então ele continua andando. A radiação do corpo dele infecta os morcegos, né, que comeram a carne dele, e esses morcegos começam a se juntar em volta dos ossos, formando um corpo novo, puramente de morcegos demoníacos, controlado pela mente do Godzilla. Mas não para por aí, tá? Nessa HQ, ele encontra uma entidade que é representada como uma montanha de carne, cheia de olhos e bocas que os fãs interpretam como o próprio Deus ou o criador daquela dimensão. Essa entidade tenta submeter o Godzilla, tenta forçar ele a obedecer. Sabe o que ele faz? Ele recusa. Ele usa a rajada atômica para poder explodir a entidade divina e literalmente devora os restos do criador do universo antes de abrir um portal e sair do inferno. Essa é uma versão que transforma uma premissa maluca em uma prova de força e resistência assustadora. Quando eu li essa HQ, cara, eu fiquei arrepiado, mas eu vou te falar, é a minha preferida. Mano, agora a gente vai bugar a sua cabeça, porque eu vou falar pra você do Godzilla Ultima, do anime Singular Point de 2021. O Godzilla Ultima exige que você entenda um pouco de física teórica para poder sacar o nível do perigo dele. Nessa história, ele não é um animal do universo, né? Ele é uma entidade de 13 dimensões. O que a gente vê na tela, o monstro físico, né, é só um avatar, como se fosse uma sombra que essa entidade superior tá projetando no nosso mundo tridimensional. Vai falar que isso não é estranho. Antes dessa versão do Godzilla chegar na Terra, aparece uma coisa chamada de poeira vermelha, ou arquétipo. Essa poeira não é poluição, é uma substância que dobra o tempo e o espaço e reescreve as leis da física por onde passa. Antes de se tornar, né, o monstro gigante, ele passa por uma evolução, só que bem diferente do Shin Godzilla. Ele surge na água como uma criatura chamada Aquatilis. Depois sai para a terra firme e vira uma espécie de anfíbio gosmento chamado de Anfíbia. Depois ele cria um casulo, sofre uma
uma mutação e sai como terrestres. E por fim, ele se torna o Godzilla Ultima, começando com 45 metros e chegando até 100 metros de altura. O ponto alto dessa versão não é só a capacidade de destruir prédios, mas sim a capacidade de destruir a matemática do universo. O anime deixa claro que a simples presença do Godzilla Ultima no nosso mundo causa um colapso na realidade. Se ele se manifestar por completo, o universo inteiro é destruído por um apocalipse matemático. E a rajada atômica dele reforça bastante isso, tá? Quando ele atira, o raio corta o espaço, gerando anéis de choque que parecem quebrar o ar ao redor, né? Mudando de forma e de tamanho. Ele é um vírus cósmico, impossível de ser derrotado com armas normais. Cara, não é por nada não, mas de tantas realidades que tem do Godzilla, essa daqui é a última que eu gostaria de viver. Voltando para os filmes live action, eu vou te explicar porque o Godzilla Minus One de 2023 é uma das versões mais aterrorizantes e realistas de todas. A genialidade desse filme foi pegar o conceito original, né, de 54 e modernizar o monstro de um jeito que faz você sentir mais medo ainda dele. Ele começa a história em 1945 como um lagartão de 15 metros na ilha Odo, agressivo, sabe, territorialista, mas ainda assim é um animal. O problema aconteceu em 1946 durante a Operação Crossroads, quando os Estados Unidos detonaram bombas nucleares no atol de Bikini. O Godzilla foi atingido diretamente por uma explosão nuclear. A mutação dele é bem agressiva, né? Ele salta para 50 metros de altura e 20 mil toneladas, mas o detalhe assustador aqui é a capacidade de regeneração celular dele, né? É tão rápido que o corpo Godzilla não consegue nem controlar direito, o que acaba causando anomalias, talvez, algumas deformações. Toda vez que eu sei que o Godzilla evolui de alguma forma, eu imagino que deva passar por esse processo de forma dolorosa. E isso dá uma dorzinha em mim, cara, porque provavelmente isso daí deve ter dedo podre dos seres humanos, né? Mas enfim, voltando aqui. O sistema de rajada atômica dele é um espetáculo à parte. Quando ele se prepara para poder atirar, as placas dorsais dele não apenas brilham, né? Elas saltam violentamente para fora da pele das costas dele, travando no lugar como se fossem hastes, né, de resfriamento de um reator nuclear prestes a derreter. Ele trava os olhos com uma membrana grossa e a mandíbula estala. E quando ele dispara, o raio não causa só uma explosão comum, né? Ele gera uma implosão gigantesca que puxa tudo ao redor e devolve na forma de uma bomba atômica real, criando aquele famoso cogumelo, né, que a gente sempre fala. O tranco do disparo é tão forte que o próprio corpo do Godzilla se fere gravemente. O filme até mostra pedaços do rosto dele derretendo e se curando instantaneamente depois de atirar. É uma visão bem diferente, né, do que a gente está acostumado, mas não deixa de ser muito assustador. Para fechar nossa lista com chave de ouro, a gente precisa falar do Space Godzilla, lá do filme de 94. Se você acha estranho Godzilla zumbi ou um Godzilla matemático, né? Se prepara para a origem desse cara. A história oficial diz que as células do corpo do Godzilla original acabaram parando no espaço sideral. E como isso aconteceu, mano? Algumas fontes dizem que foi um monstro biolante, né, que liberou os poros na atmosfera. Outros dizem que foi a própria Mothra, né, que acabou carregando a pele dele nas garras quando saiu da Terra. O que importa é que essas células flutuaram no vácuo até serem sugadas por um buraco negro supermassivo. Lá dentro, essas células sofreram uma pressão absurda, absorveram energias desconhecidas, se fundiram com organismos cristalinos alienígenas e foram expelidas por um buraco branco na forma de um clone distorcido e super poderoso do Godzilla. Mano, o cara devia estar lá em Nárnia, né, quando pensou nesse roteiro. Enfim, o Space Godzilla é enorme, ele tem 120 metros de altura e pesa 80 mil toneladas na sua forma de combate. E cara, acredite, ele é muito mais pesado na sua forma voadora. O visual dele é diferenciado, né? Ele tem duas torres de cristais gigantescos que saem dos ombros, com um chifre de cristal na cabeça, dentes que saem pelas laterais das bochechas e a ponta do rabo parece uma lança de vidro pontiagudo. Mas o que torna ele uma ameaça aterrorizante para os padrões do universo do Godzilla são os poderes dele. Ele não briga muito usando contato físico direto. O Space Godzilla é um monstro paranormal. Ele usa telecinese pesada. Ele consegue levitar coisas e é forte o suficiente para levantar o corpo do Godzilla no ar e arremessar ele contra os prédios só com o poder da mente. Além disso, quando ele chega na cidade de Fukuoka, ele espeta cristais pelo chão inteiro, transformando a cidade numa fortaleza de vidro que drena a energia da terra e canaliza ela pelos ombros, deixando ele praticamente invencível até destruírem a fonte de energia. É uma versão criativa, eu não posso negar pra você, mas totalmente bizarra, que deu um trabalho absurdo pra poder ser derrotada. Enfim, meu parceiro, eu vou ficando por aqui. Fique com Deus, um abraço a nós. Tchau.